quando recebe o convite, quando aceita o convite, naturalmente que a sua cabeça, o seu primeiro pensamento foi reunir uma equipa à sua volta que permitisse, porque não é trabalho para uma pessoa só. É assim, aquilo que eu fiz foi reunir com duas pessoas que eu achava que tinham, portanto, que iriam fazer parte do meu núcleo duro, se assim se podia dizer. Depois eu própria defini como é que nós iríamos dividir os vários departamentos, e cada um ficaria responsável por uma dessas partes. E nós reuníamos, obviamente, aquele núcleo duro reunia com alguma regularidade e, obviamente, tendo sempre o apoio da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Naturalmente, reunida a equipa, há que definir uma série de coisas, desde logo o tema. Sim, a cabeça é assim, quando nós recebemos o convite, é logo a mim foi um frenesim. Falei com várias pessoas, tentei perceber o que é que se tinha feito ao longo dos últimos anos, o que é que era possível de se fazer. Eu, obviamente, tinha uma grande ligação com a parte turística, na altura era delegada de turismo da Terceira, e achei que deveria fazer alguma coisa que tivesse alguma ligação. Lembro-me e se nós não podemos agradar a todos, obviamente, houve pessoas que acharam que seria interessante, houve outras que acharam que não seria tão interessante, possivelmente pelo pouco conhecimento que tinham sobre o tema. Qual era o tema? O tema foi engraçado porque, assim, quem vai à praia, eu pelo menos eu sou praiense, vivi até aos meus 18 anos na Praia da Vitória, depois fui para fora estudar, entretanto voltei, estive lá 2 anos e para mim há uma coisa que em qualquer parte do mundo que nós possamos falar com alguém que conheça um pouco da praia, não há ninguém que não fale no Vitorino Nemésio. E eu lembrei de um poema que é de Vitorino Nemésio, que é 4 torres tem a praia, hospital, câmara e matriz. Falta a torre do teu peito, quem o sabe é quem o diz. E portanto, eu com base nesse poema de Vitorino Nemésio, pegando na minha ligação ao turismo, pegando nos monumentos que são falados nessa mesma quadra, avancei para o tema das festas, que eram baseadas, portanto, nessa quadra de Vitorino Nemésio. Uma vez definido o tema das festas, naturalmente é importante porque se constrói o cortejo de abertura com base nesse tema, também está um pouco mote para as marchas de São João, que embora já em agosto sempre engrandecem as festas da praia, mas para além destas duas componentes, o programa é um programa muito mais vasto. Sim. Também com a componente musical, não sei se quando foi presidente já havia uma empresa que tomava conta disso ou se era a responsabilidade ainda da comissão. Eu na altura confesso que mexi um bocadinho com a estrutura, porque quando são muitos anos a fazer-se determinada coisa e quando nos é passada a pasta, e essa pasta, no meu entender, vem com muito pouco conteúdo, nós tentamos fazer com base naquilo que temos o nosso conhecimento. Eu mexi na altura e também no seguimento da conversa com o Sr. Presidente da Câmara, a dizer, Verónica, nós temos que baixar, portanto, este orçamento, e teria que haver aqui um grande trabalho
a nível de nós conseguirmos arranjar patrocinadores para as festas da praia. A Câmara Municipal tinha dado um valor e nós, entretanto, teríamos que arranjar essa parte comercial. Essa parte foi muito bem. Ou seja, eu, por exemplo, acho que é uma das coisas que falta quando se deixa de ter alguém de fora a dar a cara pelas festas da praia. Ou seja, eu fui a última presidente das festas da praia, depois passou a existir a parte da coordenação, se não me falha a memória. E então o que é que acontece aqui? Acontece que, ou seja, nós não somos elementos da Câmara Municipal, e depois a comunidade em si vê no Presidente uma figura que tem um projeto para liderar. E isso foi para mim extremamente importante, porque existiam, no meu entender, alguns vícios instalados, e em que eu, sabendo que o orçamento era reduzido, não poderia continuar a alimentar. Se assim podia dizer, e obviamente que criei alguns dilemas aqui, porque foi muito partir pedra e dizer, não, nós somos uma comunidade, nós temos que nos envolver todos, isso tem que haver... eu não queria estar aqui a particularizar. Pois, exato. Mas tem que haver uma envolvência. Tem que haver uma envolvência. Depois, na altura, cheguei a reunir com alguns fornecedores e chegámos à conclusão de que existia, por exemplo, diferenças de orçamentos quando eram as festas da praia. Eu comecei a negociar com eles, a dizer, olha, mas se eu pagar a 30 ou a 60 dias e não tiver mais tempo, vocês que tipo de... Porque tudo é contabilizado. E foi um trabalho extremamente importante de se fazer a esse nível, que era a nível da parte dos patrocinadores, bem como com toda a componente que iria fornecer os programas, iriam fornecer, quando eu digo o programa, ou seja, todos os conteúdos do programa, das festas da praia. E estamos a falar da marcha, estamos a falar do cortejo de abertura, do cortejo infantil, portanto há aqui muita envolvência e que nós tivemos que estar a partir pedra nesse sentido para ver se não seriam só os mesmos a fazer a mesma coisa, mas que houvesse uma divisão, e isso que eu sei que tem muitos defeitos, mas foi uma das coisas que eu acho que pode ter sido um marco, pelo menos para mim, a nível do meu trabalho, que foi tentar ser o mais justa possível. Claro que nem sempre é possível, pelas mais variadas razões, ou porque não existe capacidade de resposta, ou porque não existe uma série de situações, mas tentei abranger a maior parte das 11 freguesias da praia na altura, com tudo aquilo que era possível fazer e que todos contribuíssem de alguma forma para a elaboração desse projeto. Claro que, como tudo e como todas as pessoas que lideram um projeto, existem alturas, existem decisões em que nós temos que bater o pé e dizer assim, epá, temos pena, vai ter que ser assim. Pronto. Mas foi muito, muito interessante nesse sentido. Há todo esse percurso de trabalho e depois há o dia D, que é o dia em que começam as festas. Como é que, como Presidente, se sentiu naquele momento exato em que as coisas iam começar a rolar, aquilo que tinha sido preparado, pensado, muitos meses antes e sempre a ser acompanhado? Mas até aí era teoria. Sim, mas nós vamos vendo tudo a crescer. Apesar de existirem alturas em que é muito difícil, em que pensamos que vai ser impossível, o que é facto é que depois, com o know-how também daqueles que lá estão há bastante tempo e que acompanham, e isso, o mérito, pelo menos na altura, era da Câmara Municipal, porque havia ali 2 ou 3 eventos que já vinham, eu acho que de todas as edições praticamente das festas da praia, não todas, mas que guardo com muita saudade essas pessoas que me acompanharam e que fizeram
não te preocupes porque chega o dia e acredita que está tudo feito. Eu tinha essa noção, porque também sou uma pessoa extremamente teimosa e portanto, no dia em que acontece o cortejo de abertura, eu senti, agora é deixar rolar. Deixe-me perguntar-lhe, sem querer apelar muito ao seu lado emocional, mas nesse momento lembrou-se do seu pai? Lembrei-me. Porque é preciso referir a pergunta, porque o seu pai foi o primeiro presidente de Câmara que pôs em marcha o projeto das festas da praia. Pois, é assim, eu já, por acaso já me tinha falado nisso, eu não tinha conhecimento disso. É engraçado porque na altura, e devido à proximidade que nós tínhamos, foi giro porque ele sempre contribuiu com aquilo que tinha para a cidade da Praia e para a sua freguesia, a Fonte Bastardo em particular, mas obviamente que foi uma das pessoas que pensei, e o meu pai em várias conversas que tivemos tinha uma ideia muito particular daquilo que deveriam ser as festas da praia. Chegámos a ter grandes discussões bastante interessantes nesse sentido e obviamente que naquele dia me lembrei dele como me lembro em várias situações da minha vida em particular. O mais interessante foi que no último dia das festas, e os meus pais raramente vão às festas da praia, quando dei por mim a ver o fogo de artifício numa zona, portanto ali à beira dos bares da praia, quando dei por mim apareceu-me o meu pai do meu lado direito e a minha mãe do meu lado esquerdo e chorei de alegria. Para terminarmos esta nossa conversa, doutora, nesse ano, qual foi aquele momento mais marcante para si, do programa todo? Consegue destacar um momento? É assim, o momento é... Eu lembro-me naquele dia, e eu tirava, portanto, nos dias que antecederam as festas da praia e durante o decorrer das festas, porque eu chegava a deitar-me, por exemplo, às 4 da manhã, e às 5 da manhã estava-me a ligar a polícia porque tinha existido uma ocorrência em determinado sítio e eu tinha que me levantar e tinha que ir, como responsável da festa em si. Sem sombra de dúvida que é o cortejo de abertura. Mas lembro-me que naquele preciso momento, ou seja, naquele dia, aquilo que eu pensei é metade, no meu entender, eu pensei metade, não sei porquê, mas seria metade é o tempo e a outra metade é o trabalho que nós fizemos. E na altura que eu, sei lá, havia N coisas que nós queríamos fazer, por exemplo, que o cortejo de abertura saísse à hora, era às 9h30 ou às 10 e teria que estar às 10 e eu disse, pá, temos que fazer tudo o possível e impossível, e estava, naquela hora estava. Nesse ano não abrimos que também foi uma coisa muito controversa, mas não abrimos as festas da praia com a marcha. Abrimos, portanto, a marcha ficou no dia das marchas, que foi também algo que não foi bem aceito na altura e havia várias coisas, mas era uma decisão minha. Eu disse, qual é o sentido que faz? Portanto, nós temos um cortejo de abertura, vamos começar, vamos também dar algum brilho ao dia das marchas, que é extremamente importante para a comunidade imigrante. Mas porquê é que vamos repetir no dia das marchas a marcha que sai no primeiro dia? Não, vamos abrilhantar, dar mais valor a esse dia, colocando no primeiro dia a marcha da praia. E isso aconteceu, e isso foi sempre tudo muito, muito discutido e tudo muito, muito falado. Mas voltando à sua pergunta, realmente o dia, a hora
mais marcante é a altura do cortejo de abertura. E nesse dia aquilo que eu pensei foi, eu e a minha equipa, obviamente, mas eu pensei, foi feito tudo o que nós podíamos fazer e aquilo que estava ao nosso alcance. Eu gosto sempre dos projetos em que participo, eu dei o meu melhor, pode não ser o melhor para a outra pessoa, mas eu dei o meu melhor. E eu senti-me feliz, super feliz. Se me dissessem assim, queres repetir outra vez? Até havia alguém que brincava comigo a dizer, qualquer dia vais ser presidente das festas de Angra, porque eu entretanto vim viver para Angra. E eu dizia assim, eu acho que esta experiência só se repete uma vez na vida, porque as pessoas não têm noção, acho eu, mas quando se é uma vez presidente de umas festas da praia, passa-se a ver todas as outras festas de forma diferente. É o que está preso no portas, aqui nos postos que põe na rua. Sim. É o pormenor que está no palco, é como é que é feito desta forma, como é que é feito daquela forma. Nós por vezes vemos as correrias no backstage e pensamos o que será que está a acontecer, porque é uma experiência muito, muito marcante, é uma experiência de um ano em que nós deixamos de estar com os nossos e de ter o nosso tempo em prol dos outros, e depois é chegar àquele dia é quase como pensarmos, as pessoas podem gostar ou podem não gostar, cada um terá certamente a sua posição, porque na altura, não sei se recorda ou não, mas nós fizemos os carros com atores e em que os carros eram falados e em que existiam, portanto, as pessoas iriam perceber o conteúdo de cada um dos carros através das figuras que eram neles representadas. E realmente eu pensei, pronto, é uma coisa que é uma experiência que foi elaborada, que foi feita, que é difícil, porque às vezes nós queremos marcar pela diferença, mas fiquei completamente descansada porque tinha a certeza de que aqueles 50% tinham sido feitos. Agora faltava que o tempo ajudasse. O cortejo, por exemplo, o cortejo de abertura, a parte das marchas, eu acho que é tudo, ao fim e ao cabo é tudo. Nós queremos que os 3 palcos corram super bem, que as pessoas participem, porque existe o palco das tradições, depois existe o palco que é quase o palco secundário, e depois o palco principal. E montar isto tudo e fazer bem, se está o artista aqui, depois o outro que vai ficar no secundário, a nível das tradições, o que é que vai ser, e depois é a parte do dia das marchas, temos o dia das filarmónicas, temos a parte do folclore, temos, portanto, o cortejo infantil. Mas realmente o cortejo de abertura e o cortejo infantil são aqueles que dão mais trabalho em termos organizativos de todo o ano, porque nós começamos a fazer esse trabalho com muitos meses